Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja aí bem-vindo, seja aí bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso canal Direito para a Vida. Para quem aí ainda não me conhece, sou Paulo Rodrigues, fiz esse canal para informar, fiz esse canal para ajudar vocês. Gente, vou passar aí algumas notícias de hoje acerca do 14º salário, certo? Então, fica até o final do vídeo para eu explicar tudo para vocês. Antes, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem uma live por semana, 2 lives por semana, lives todos os dias, qual a quantidade de lives seria o ideal para vocês e qual seria o melhor horário. Que assim a gente se encontra ao vivo, conversa ao vivo, debate aí os principais temas do interesse de vocês, suspensão do consignado, margem consignável, 14º salário, auxílio emergencial, entendeu? São temas que estão mais em voga e também outros assuntos, enfim, a gente tem uma conversa mais informal e ao vivo. Então deixa aqui embaixo nos comentários, porque semana que vem nós já estamos implementando isso aí no canal, tá certo? Vamos ver se vai dar certo, espero que sim, porque tem bastante gente aí interessada, eu recebo milhares aí de e-mails, mensagens no Facebook, direct lá no Instagram, só que, infelizmente, eu não dou conta de responder a todos, tá? Peço desculpas àqueles que ainda não foram respondidos, mas é muita mensagem, eu não consigo, não dá tempo. Lembrando, aproveita, você está chegando agora, não é inscrito no canal ainda? Inscreva-se. Já ativa o sininho, que assim você recebe as notificações no momento que os vídeos forem enviados. Deixa seu like, porque dessa forma o YouTube entende que o vídeo é relevante e indica ele aí para outras pessoas que têm o mesmo interesse que você, ou seja, que estão procurando informações sobre o 14º salário. Tá certo? Ou seja, você ajuda pessoas que estão na mesma situação que você. E no final, se esse vídeo te ajudar, compartilhe com a família, com os amigos, certo? Com todo mundo. Vamos lá. Gente, como vocês já sabem ou já devem saber, está nas mãos do ministro da Economia um pedido enviado lá, um ofício enviado pela Câmara dos Deputados, pedindo que o governo libere o pagamento do 14º salário de aposentados e pensionistas do INSS, tá? Vamos fazer um paralelo aqui. O 14º salário, ele está em discussão no Senado, certo? Ele foi aprovado na CDH e aí ele foi para discussão no Senado. Então, ele está aguardando votação pelos senadores. Só que, enquanto ele está lá aguardando votação, a Câmara dos Deputados fez um pedido por meio desse ofício ao ministro da Economia para que o governo libere o pagamento do 14º salário por meio de uma medida provisória. E o que isso significa? Significa o quê? Se o governo libera isso por meio de uma medida provisória, não seria necessário esperar a aprovação no Congresso. Ou seja, esperar que o Senado vote, depois a Câmara dos Deputados vote, e se essa votação for aprovada em ambas as casas, depois levar a sanção presidencial. Entendeu? Se o governo libera isso, isso seria feito diretamente pelo presidente da República. Ou seja, se ele faz isso rápido, né? Se o próprio presidente faz isso rápido, a liberação já seria... vocês já teriam a notícia de que haveria liberação em dezembro. Agora, se a gente espera o Senado e a Câmara, pode ser que isso saia antes de dezembro, pode ser que não. E aí a medida restaria inócua, não teria efetividade mais. Então, agora o que acontece? A imprensa está especulando qual seria a resposta do ministro da Economia. Por quê? Ele vai ter que dar uma resposta, dizendo sim, dizendo que não. Uma resposta ele vai ter que dar nesse ofício. Então, por um lado, né, nós temos aí otimistas que acreditam que o ministro da Economia daria um jeito de aprovar o 14º salário, né? Entretanto, haveria uma mudança nos valores, que na verdade não corresponderia ao valor do salário efetivamente,
mas sim a um valor menor. Ao exemplo aí do que aconteceu com o auxílio emergencial, que foi dividido em valores menores, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não sairia o salário integral em dezembro, mas talvez ele sairia uma parte em dezembro, uma parte em janeiro, uma parte em fevereiro. Tá? Essa é uma especulação dos otimistas. Por outro lado, nós temos aí os pessimistas. Então, alguns mais pessimistas não acreditam que o governo libere o pagamento do 14º salário para os aposentados e pensionistas do INSS pelo fato de o 13º já ter sido antecipado em maio e abril, né? E tem ainda um segundo fator. Qual seria? Seria a obrigação que o governo tem em manter o teto de gastos, não podendo assumir aí mais um compromisso fiscal de pagamento. Até porque no início dessa semana, o próprio presidente ele disse que o seu governo ele respeita o teto de gastos e ele tem que obedecer à lei de responsabilidade fiscal, certo? Então assim, tem fundamento tanto para os otimistas quanto para os pessimistas, mas se vocês enxergarem a situação, o governo gastou uma verba aí muito alta no auxílio emergencial. E se o governo se aproxima do teto de gastos, isso fica perigoso. Por quê? A lei de responsabilidade fiscal, ela obriga que os poderes mantenham tudo dentro daquele plano, não pode ultrapassar o teto, a não ser que haja uma razão assim muito extraordinária, tá? A não ser que haja uma autorização extraordinária para isso, ou seja, a coisa complica mais. Por um lado está certo, tem que manter a lei de responsabilidade fiscal. Lei é lei, todos nós temos que cumprir. Vale lembrar também que pelo menos uma resposta, né, o ministro da Economia ele vai ter que dar, tá? E que o projeto de lei do 14º salário tem expectativa de que seja votado até o final desse mês. Então, assim, eu tenho uma expectativa bem otimista. A minha opinião pessoal, minha opinião profissional, se eu fosse dizer aqui para vocês, seria, diante da lei de responsabilidade fiscal, o governo não aprovaria. Mas, por meio do Congresso Nacional, votação no Senado, votação na Câmara, aí sim seria aprovado. O que acontece? Demoraria um pouco mais para ser votado, né? Porque leva um tempo no Senado, leva um tempo na Câmara, depois é enviado para o presidente fazer a sanção presidencial. Só que essa demora também, ela não influiria muito, porque a previsão de pagamento em dezembro, nós estamos em agosto. Ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós temos aí praticamente 4 meses. Se eles votarem isso até novembro e sancionar no início de dezembro, estaria dentro aí. Recebe no meio de dezembro, recebe no final de dezembro, recebe no início de janeiro, entendeu? Porque a previsão, de qualquer forma, é o recebimento em dezembro. Então isso não afetaria tanto. Demorar um pouquinho agora, demorar um pouquinho depois, não afetaria tanto. Certo? Estão compreendendo a dinâmica? Então, a minha opinião pessoal é que isso deva ser aprovado pelo Congresso e não pelo governo. A não ser que haja aí uma possibilidade extraordinária de liberar esse valor e acabar ultrapassando o teto de gasto, mas isso teria que ser bem alinhado com o Congresso Nacional. Mas isso é muitíssimo difícil de acontecer, porque o Executivo ele tem que obedecer à lei de responsabilidade fiscal, senão ele é penalizado. E aí, se ele até ultrapassa o teto de gastos, tem a possibilidade até de um impeachment. Então, acho que não, o governo não vai correr um risco tão alto assim, tá? Então, vamos lá. Eu acredito que até o final do mês eu já venha trazer boas notícias para vocês, porque a previsão é de votar até o final do mês no Senado. Então, eu acredito que isso seja aprovado ainda esse mês no Senado. Mas se a notícia não for boa, o que eu acho difícil, mas ainda assim, se a notícia não for boa, mesmo assim eu venho informar vocês sobre o que aconteceu, porque meu compromisso aqui é informar e ajudar. E a informação às vezes pode ser boa para alguns e ruim para outros, mas eu não posso me furtar ao meu compromisso de informar vocês. Se for negado, eu vou vir aqui e vou falar, gente,
Foi negado. Se foi aprovado, eu vou ver aqui no maior entusiasmo do mundo. Pessoal, foi aprovado no Senado, vamos aguardar agora a Câmara. De qualquer forma, vamos manter a fé, vamos ser otimistas, que há uma probabilidade bem alta de o Congresso aprovar isso e em dezembro vocês já estarem recebendo, certo? Por enquanto é isso, Deus abençoe todos vocês aí que estão me assistindo, um fortíssimo abraço, fui!